Amados, eu vos saúdo na paz do Senhor. Paz do Senhor, queridos. Para nós é motivo de muita alegria estarmos aqui, tendo em vista uma noite tão especial, que é a noite da quarta do ensino. Aproveitando que os irmãos estão sobre vossos pés, gostaria de convidar para a leitura de base de nossa reflexão, a carta do apóstolo São Paulo à Igreja da Galáxia, aos Gálatas, em seu capítulo de número 1, apenas o versículo de número 1. Louvado seja Deus. Se a sonoplastia puder nos auxiliar, condicionando aos versículos bíblicos, serei grato. Amém? Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 1. Todos encontraram? Amém. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, o que ressuscitou dos mortos. Todos digam amém? Muito obrigado, podemos assentar. Estamos hoje sobre a visão do nosso pastor Wesley, na diretriz de um assunto que fala sobre liderança cristã, e tratando hoje, de um particular pedido dele, sobre a liderança cristã, na temática, o líder e sua vocação, ou o líder vocacionado por Deus. Essa será a nossa temática de hoje. Não estaremos falando sobre liderança pastoral, não estaremos falando sobre liderança cristã baseada em uma vertente única de interpretação. Estaremos abrangendo, e dentro de um tempo hábil, nós estaremos aqui buscando discorrer sobre principais fatos a respeito dessa temática. Para compreendermos esse contexto, precisamos entender que o líder vocacionado por Deus está sendo apresentado aqui no versículo do número 1 aos Gálatas, sobre a condição de não ter sido por parte de homem algum, mas por parte de Cristo e por Deus Pai. A vocação se torna conhecida como aquilo que se destaca entre os demais e pela forma da prática destacada, ao qual nós chamamos de liderança. Todos aqueles que se torna líder se destaca por alguma habilidade, capacidade, qualidade e algo que o distingue dos demais. Existem dentro do contexto de liderança aqueles que são liderados e aqueles que são líder, aqueles que são influenciados e aqueles que influenciam, aqueles que estão sobre a cabeceira de uma hierarquia e aqueles que estão auxiliando como suporte daquele que está na hierarquia. Na liderança cristã, nós vamos entender que este assunto, ele não é um assunto isolado. A liderança cristã, bíblica, ela está de Gênesis a Apocalipse. Quando Deus, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, foi falar com o homem, a Bíblia diz que o homem recém-criado recebe de Deus uma ordenança, e a ordenança de Deus foi para que ele viesse sujeitar a terra e dominar sobre ela, sobre as aves, sobre os répteis, sobre os animais, sobre a relva, sobre toda a terra. Ou seja, desde Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus dá ao homem não apenas a capacidade, mas a diretriz da liderança. E qual é a diretriz da liderança? A diretriz da liderança é sujeitar a terra ao seu domínio. Deus estava dizendo que havia uma questão de uma hierarquia, que o homem foi criado para dominar e não ser dominado. Sendo assim, começamos de Gênesis, Deus dando diretriz para a hierarquia em questão de atividade. Termina em Apocalipse, capítulo 22, versículo 5, quando vai falar do novo céu e nova terra, no versículo número 5, vai apresentar que o Senhor vai dizer que lá, na parte D,
haverá um governo eterno de Deus, e diz assim, ó, e estes reinarão pelo século dos séculos. Os que servirão na eternidade o Senhor Jesus também reinarão pelos séculos dos séculos. Observa que de Gênesis a Apocalipse haverá de Gênesis a diretriz da liderança e em Apocalipse a apresentação do governo eterno de liderança. Sendo assim, a questão da liderança bíblica, ela não é apenas uma questão de estar sobre toda a Bíblia, e nós vamos ver isso daqui no decorrer do nosso estudo, mas também é apresentada como um tema atual. Por quê? Porque não há condição de termos apenas santidade, obediência, retidão, compromisso com Deus, sem estes meios principais de uma vida equilibrada, de um caráter equilibrado, de um contexto de vida para com Deus e vida eterna, como ascensão, aspiração e fé. Porém, tendo todos esses requisitos básicos que nos leva a uma vida com Cristo, precisamos entender que tudo isso, sem uma disciplina, sem um conhecimento, sem um acrescentar e uma edificação baseado em princípios de vida cristã, como ensinamento de uma liderança, isso seria simplesmente mal sucedido. Nós não saberíamos se não houvesse alguém para nos liderar. Certo é que quando se trata de um tema atual, desde os primórdios até os dias atuais, até o final dos tempos, sempre a liderança haverá de ser uma necessidade prática e real. Observa, querido, que sem uma liderança vocacionada, um daqueles que é conhecido como líder da igreja, entre os discípulos, que em especial se tornou o apóstolo Pedro, seria um fracasso. Por quê? Se vocês observar, e aí se o sonoplasta puder nos auxiliar, é no Evangelho de João, no capítulo de número 21, e o versículo de número 15, vai apresentar que sem a vocação de Jesus para constituir Pedro, ele seria um fracasso. Por quê? Porque Pedro é um exemplo, ou um modelo, daquele que era aprendiz e que se tornou um líder. Observa que Pedro foi chamado para ser ganhador de homens. Pedro foi chamado em Mateus 10 e Lucas 10 para ter autoridade de pisar em serpentes e escorpiões. Pedro foi aquele que foi apresentado como que foi recebido uma revelação do próprio Pai acerca de Jesus. Pedro foi aquele pelo qual a Bíblia diz que disse para Jesus: vou correr contigo se for necessário. Aí Jesus olha e diz: Pedro, Satanás pediu para se andar com você, mas eu roguei ao Pai para que isso não acontecesse, para que a tua fé não desfaleça. Mas quando tu te converteres, vai e fala para os seus irmãos. Quando é que Pedro se converteu? Olha para mim. Pedro tinha tudo para ser um fracasso, mas ele precisava aprender. A Bíblia diz que quando ele está lá e Jesus está sendo bofeteado e que ele vai negar Jesus 3 vezes, quando o galo canta e ele nega, quando o galo canta, a Bíblia diz que Jesus olha para ele e olha para Jesus. Quando ele olha para Jesus, há uma expressão que diz: e Pedro chorou amarga. Aqui Pedro se converteu. Quando Jesus diz: ó, quando tu te converter, fala ao teu irmão, aqui foi a conversão de Pedro. Pedro se converteu aprendendo amargamente. Sendo assim, em João, que o sonoplasta não me ajudou, em João capítulo 21, versículo 15, vai dizer: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a este? Aí que Pedro vai dizer: olha, ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí o que é que Jesus vai dizer para ele? Apacenta os meus cordeirinhos. Ou seja, se não houvesse uma liderança vocacionada que olhasse para Pedro de maneira que visse nele a capacidade de ser um líder, Pedro era um fracasso. Mas Jesus viu, mesmo ele negando Jesus 3 vezes,
Jesus viu a capacidade de quê? De ele aprender na amargura, a ser transformado como exemplo daquele que aprende na amargura a ser aquilo que Deus chamou. Sendo assim, nós vamos entender que sempre existe, não adianta ter apenas santidade, obediência, retidão, compromisso, se não houver aprendizado. A vida cristã é um aprendizado contínuo, ok? Muito bem, nesse sentido, Jesus vai trazer para Pedro o quê? Uma liderança. Mas Pedro não foi líder enquanto Jesus estava ensinando. Pedro foi líder quando ele se arrependeu e Jesus comprovou para Pedro que ele era capaz de ser melhor do que ele era. Nesse sentido, nós vamos entender que nos dias de hoje é atual isso. Todos nós nunca chegamos a ser líderes sem primeiro passar um processo de aprendizado. E muitas das vezes é amargo esse processo para chegarmos a ser o líder que Deus quer que nós sejamos. Nesse sentido, vamos lá. Além de ser atual, também é uma necessidade divina. Na questão da necessidade divina, no livro do Salmo, capítulo número 101, versículo 6, o salmista vai dizer: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. O que anda num caminho reto, aliás, fiéis da terra para que esteja comigo, aquele que anda num caminho reto, esse me servirá. Deus não procura apenas verdadeiros adoradores, Deus procura fiéis da terra para que ande com ele. Na medida que eu ando com ele, então o que anda num caminho reto, este me servirá. Na condição de servir, aqui está nitidamente que Deus busca, os meus olhos procuram fiéis da terra. Há uma necessidade divina de chamar homens íntegros e retos que ande com ele para ser um servo específico para a obra do Senhor. Nesse sentido, vamos entender então que a função de liderança, porque quando diz o Salmo de número 101, versículo 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, ele não diz, meus olhos procurarão homens, meus olhos procurarão pessoas, não, procuram pessoas especiais, tá? Para isso, nós vamos entender que a função de liderança, quando se trata da vocação divina, em especial, a liderança não pertence a todos. Eu disse no início, que tem pessoas que são líderes e tem pessoas que são líderes, pessoas que influenciam e pessoas que são influenciadas, tudo isso faz parte. Porém, dentro dessa questão, eu acho lindo isso daqui. A Bíblia Sagrada vai falar, né, que na questão de liderança, existe um episódio bíblico que é interessante, em Êxodo 17, do versículo de número 10 e 11, do versículo 10 ao 12, que vai falar de um momento interessante. A primeira guerra do povo de Israel, primeira guerra, confrontação, a Bíblia diz que houve 4 protagonistas: Josué, Arão, e Moisés. Os amalequitas foram enfrentar o povo de Israel no deserto. A Bíblia diz que Moisés dá diretriz a Josué, de líder para líder. Mas Arão e não recebem diretriz, acompanha Moisés. Moisés sobe ao monte, Arão e está em Êxodo 17, versículo 10 ao 12. Aí o que acontece? A Bíblia diz que quando Moisés sobe ao monte, está lá em cima do cume do outeiro, no versículo 11 diz: e aconteceu que quando Moisés levantava a mão, o povo de Israel prevalecia. Quando Moisés abaixava a mão, o povo de Israel perecia. Nesse levantar e abaixar, a mão de Moisés cansa. Arão e olha para mim, uma suposição, também levantaram a mão acompanhando o seu líder Moisés. Quando eles abaixavam, também. Mas aconteceu uma coisa interessante. O quê? A mão de Moisés sendo pesada, chegou um momento que faltou força para levantar. Josué está guerreando lá embaixo, liderando a batalha. Quem está aqui em cima é Moisés, liderando a condição da bênção. Só que aí a Bíblia diz que o Arão e perceberam que Moisés não conseguia levantar a mão. O que é que eles fizeram?
Pegaram então uma pedra, colocaram e chamou Moisés de senta. Quando Moisés senta, eles colocam no ombro a mão de Moisés, direita e esquerda. Agora, está Moisés sentado, a mão de Arão e o ombro de Arão e a mão de Moisés permaneceu de pé durante até o dia inteiro, até o pôr do sol, e o povo prevaleceu. O que é que eu aprendo aqui? 2 líderes e 2 liderados. Quem eram os 2 líderes? Moisés, líder espiritual. Quem era o segundo líder? Josué, líder da batalha, general de guerra. Quem era o liderado? Arão e Ur. Só que o que os 2 fizeram? Nada. Os 2 simplesmente acompanhavam o líder. Mas na hora em que precisou, a Bíblia diz que eles não falaram: Moisés, abaixa a tua mão que eu vou levantar a minha. Não. Eles simplesmente disseram: vamos colocar uma pedra, enquanto você descansa, nós sustentamos as suas mãos. O que é isso, pastor? Aqui está dizendo sobre a questão da liderança. Nem todos têm a função de liderar. Nem todos. Tem uns que têm a função de colocar a pedra e sustentar a mão. Tem outros que têm a função de guerrear, respeitando a ordem do seu líder. Mas quando Deus está no negócio, e Deus está na questão da vocação, enquanto Moisés está vivo, Josué não lidera nada. Josué obedece. Nesse sentido da liderança, nós vamos entender que Deus agora vai ver uma coisa interessante. O quê? Dentro desse contexto, a Bíblia Sagrada vai dizer que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Qual a diferença do chamado para escolhido? Muitos são chamados para fazer, poucos são escolhidos para liderar. Por quê? Porque quem faz por dinheiro, quem faz por algumas outras opções. Agora, quem é líder não. Quem é líder tem responsabilidades. E na vocação, a responsabilidade é algo que Deus não quebra. O quê? Hierarquia. Então, meu irmão, não adianta. Enquanto Deus tem um líder, a única coisa que pode fazer é levantar a mão junto com ele. Ou então colocar uma pedra e sentar e colocar o ombro para ele levantar a mão. Mas Deus tem responsabilidade com a hierarquia. Nesse sentido, Ezequiel, capítulo de número 22, versículo 30, vai falar sobre algo interessante. Olha, eu busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Você lembra que eu falei que liderança é algo que Deus procura? Deus estava dizendo: eu não queria destruir, mas procurei um para liderar e não encontrei. Porque não é qualquer um. Não são todos que são chamados para liderar. Nesse sentido, Deus sempre se empenha na busca de um líder, mas não qualquer líder. Muito bem, os líderes, na questão da liderança cristã, primeiramente precisa ser entendido como Deus que vocaciona líder. Eu lhe mostrei que Deus procura. Agora, o Deus que procura é Deus que vocaciona. E o que significa vocacionar ou vocação? Bom, tratando-se no contexto geral, vocação é a disposição natural e espontânea que orienta uma pessoa, dando sentido a uma atividade ou função. Todos nós somos vocacionados. Todos nós. Cada um tem uma vocação. A diferença, querido, que aquilo que você, muitas das vezes, não gosta, é aquilo que pelo qual são catalisadores da tua vocação. Você quer ver uma coisa? Mulher que não gosta de sujeira, qual é a intenção dela? E toda pessoa que limpa, ela não é organizada? Qual é a vocação dela? Organização. Todo homem que não gosta de comprar fiado, o que é a vocação dele? De se esforçar para ganhar Nesse sentido, você acha que ele é preguiçoso? Não.
Ele é vocacionado do propósito. Não gosto de dever, não gosto de comprar fiado, não gosto de ficar devendo para ninguém. Então eu vou trabalhar de dia e de noite para me poder comprar minhas coisas e não ficar devendo ninguém. Ele tem uma vocação. Só que esse tipo de vocação é pessoal. Na questão da liderança cristã, a vocação ela é diferente. Qual? É a vocação que traz um sentido para uma atividade ou função. Ou seja, Deus sempre vai chamar alguém e vai mostrar uma vocação para cumprir um propósito ou um sentido específico. Nesse sentido, Deus sempre vai usar aquilo que você tem na sua vocação, que você ainda não descobriu, mas é o teu potencial. Por isso que a Bíblia me ensina, e conforme eu não posso deixar de falar isso aqui, há um erro teológico quando diz que Deus chama pessoas que são incapazes. Não. Deus chama pessoas que não sabem a sua capacidade. Mas Deus que conhece a nossa estrutura e sabe quem somos, Deus sempre vai usar aquilo que nós não conhecemos e vai explorar, expandir para que seja utilizado na obra dele. Então essa ideia de que Deus chama os incapazes para capacitar não é bíblica. Não da minha maneira de ver. Não. Por quê? Porque se Deus chama incapaz, Deus vai chamar quem? Quem não entende nada. Aí o apóstolo Paulo de Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as... E quem é que está confuso? É Deus ou quem é forte, quem é fraco? É quem se acha forte. É quem se acha sábio. Não é Deus. Então Deus não escolhe ninguém que não tem capacidade. Deus transforma aqueles que não conhecem a capacidade em capacidade explorada para fazer a sua obra. Nesse contexto, nós vamos ver que, olha só o exemplo. Moisés, todos nós não vemos por essa ótica, mas na liderança de Moisés, o que é que Deus explora em Moisés? Deus explora em Moisés não é a sabedoria, Deus explora de Moisés não é a ciência, Deus explora de Moisés não é a posição que ele tinha, Deus explora de Moisés não é a sua história do passado, Deus explora de Moisés um sentimento. Qual é o sentimento de raiva? Moisés não gostava de escravidão. Quando Moisés viu alguém machucando um hebreu, o que é que ele faz? Ele mata. Por quê? Porque ele não aceitava a escravidão. Tanto é que ele não conseguiu se conter. Quando ele viu os dois irmãos brigando, ele foi lá e falou: pai, quem é você que constitui o juiz sobre nós? Eu sei que você matou o egípcio, mas eles não entenderam que ele não matou o egípcio porque ele queria matar. Ele matou o egípcio porque ele não aceitava a humilhação, a diferença entre o senhor e o escravo, sendo explorada de maneira cruel. Aí o que é que Deus faz de Moisés? Deus pega esse contexto e aí, daquele pelo qual odiava a escravidão ao ponto de matar um egípcio por causa de escravo, Deus o torna o quê? Um libertador de quem? De escravos. Não foi de homens livres. Vocês entenderam que Deus pega uma coisa e transforma isso em potencial e diz: Moisés, vai lá libertar o meu povo. Você não vai dar aula, você não vai ser estrategista, você não vai ensinar ninguém, você não vai pedir, você não vai ser diplomata, você vai ser libertador. E a primeira libertação de Moisés foi quando ele matou o egípcio para livrar o couro de um hebreu. Observa, querido, que Paulo era um camarada radical. Segundo a lei, ele era radical, ele pediu carta para matar. O que é que Deus vai fazer? Deus vai usar esse ímpeto, esse radicalismo, esse extremismo, e vai dizer: lá em Atos capítulo número 9, a Bíblia vai dizer, versículo de número 15, Ananias, vai lá. Por quê? Porque ele é um vaso escolhido para mim, para pregar ou levar o meu nome aos gentios, dos quais será também reis e os filhos de Israel. E vai ele aprender a padecer por causa do meu nome. Observa que o radicalismo de Paulo, escute, Deus usa, e o homem que mais sofreu, por quê?
Porque Paulo era tão radical no conceito, certo, de determinação, que Deus falou, ele vai sofrer, mas ele não vai abandonar. Ele vai sofrer, vai continuar. Ele vai apanhar, mas ele vai voltar a pregar. Vão tentar matar ele, deixar ele quase morto, mas ele vai continuar pregando. Ele vai ter que fugir, mas ele vai voltar também. Vão prender ele, mas ele vai pregar na prisão. Aonde ele estiver, ele vai ser o líder que eu quero. Deus usa o potencial de Paulo, e não apenas a sua sabedoria. O líder vocacionado por Deus é aquele que Deus sempre vai desempenhar o melhor que ele tem. Então, queridos, 1 Coríntios capítulo de número 7, versículo 20, diz, cada um fique na vocação em que foi chamado. Ou seja, irmão, se você não gosta de pecado, vocaciona a sua vida para a santidade. Se você não gosta de mentira, vocaciona a sua vida para ser verdadeiro. Se você não gosta de meio termo, coloca a tua vida em retidão. Isto é a tua vocação. Pastor, mas eu não vou ser um líder. Líder talvez não sei, mas exemplo você vai ser. E com certeza, palavras convencem, mas testemunho arrasta. Vamos lá. Dentro da vocação, existem 3 condições essenciais da vocação divina. Primeiro, a questão das definições essenciais que eu trouxe aqui. Primeiro, chamado. Repita comigo. A primeira definição de vocação, chamado. Marcos capítulo 3, versículo 13. Vai dizer assim, e subiu ao monte, e chamou para si o que ele quis, e vieram a... Qual é a primeira diretriz? Chamado. E aonde é que está isso aqui? E subiu ao monte, e chamou para quem? Para o que ele quis. Então não é vocação, não é o que eu quero. Tem pessoas que dá certo lá fora, mas não dá certo aqui dentro da igreja. Tem pessoas que têm sucesso lá fora, mas não tem sucesso na igreja. Por quê? Porque a questão do vocacionado para a liderança não é a capacidade do homem, não é o tanto de diploma que ele tem, não é faculdade. Não, Paulo vai dizer, acerca de tudo que eu tive. Colossenses capítulo 3, tudo o que eu tive. A sabedoria, o aprendizado, o testemunho, da fidelidade, o meu aprendizado. Eu reputei a perda por todas as coisas e coloquei como fossos de detrito. O que é isso? Esterco. Deus não vai jogar fora a tua sabedoria, Deus não vai jogar fora o teu esforço, Deus não vai jogar fora a tua academia. Agora, isso não é sinônimo da tua capacidade para liderar. Deus vai pegar isso e dizer, faça de esterco, mas é a minha chamada que será a semente, é a minha graça que será a tua fortaleza, é a minha sabedoria que fará da sabedoria do homem loucura, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria do homem. Aí chega um Pedro diante do sinédrio, e começa a falar, rapaz, em nome de Jesus, e começa o sinédrio, olha para ele e diz, vem cá, quem é esse cara aí? Ele estudou aonde? Que faculdade ele tem? Que vernáculo ele tem para falar? Aí um olhou e diz, rapaz, isso é pescador, moço, isso é rurícola, é lá de Tiberíades, lá para o lado de Genezaré, para aquele mar lá, é mesmo, rapaz, mas que sabedoria o senhor me está falando? Não, ele que andava com Jesus. Não, você não entendeu. Aí vem Paulo com toda a sabedoria. Aí Jesus olha e diz, rapaz, duro é contra ti recalcitrar contra os aguilhões. Deixa esse negócio para lá, vem aprender de mim. Aí Paulo vai dizer, Festo,
desde o dia que eu caí do cavalo e tive uma visão, e ele me ensinou, eu não fui desobediente à visão celestial. Tiago vai dizer: quem não tem sabedoria, peça a Deus. Você quer ser líder? Esvazie de você mesmo, tenha a vocação de servo, e Deus te fará um líder que Ele quer para a obra dEle. Chamado, segundo, convite. Em Atos capítulo número 1, versículo 21 até 24, nós vamos ver ali uma coisa interessante. A igreja agora estava iniciando, aliás, o povo estava reunido, e a Bíblia diz que na reunião fizeram então uma necessidade. Qual a necessidade? Judas se enforcou para cumprir a escritura, agora precisamos colocar alguém. E para colocar alguém, Atos capítulo de número 1, versículo 21 até 24 diz: é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, 21, todo o tempo, olha lá, conosco todo o tempo que seu Jesus entrou e saiu entre nós, todo o tempo, versículo 22, começando desde o batismo de João até o dia em que nós fomos recebidos em cima, ele foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha. Não sabia quem era, não tinha noção de quem era. Aí a Bíblia Sagrada diz, versículo de número 23, apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. A vocação aqui foi um convite. Não foi os diáconos que eles jogaram um nintumim. Simplesmente olhou e disse: vem cá, quem é que estava conosco desde o início? Quem é que foi sempre fiel conosco? Quem é que esteve conosco? Dentro estes, olhou e disse: tem aqui dois. Quem? Tem aqui Matias e Barsabás, esses aqui. Aí chegou para ele e disse: vem cá, vocês querem assumir? Sim. Então, dentro desse contexto, vai lançar sorte. Depois do convite, aí caiu em Matias. A vocação aqui foi uma vocação de convite. Carro do horário não me dá tempo. Vamos lá. Terceira, apelo. Como é a questão do apelo? Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, e o versículo de número 14, vai falar que a vocação é uma aceitação racional. O pregador que teve aqui no domingo, ele falou uma coisa interessante: ninguém vinha aqui por obrigação. Mesmo que Deus chama, ninguém é obrigado a atender o que Deus quer. Não. Exemplo disso foi Saul. Recebeu chamado, recebeu convite, recebeu o Espírito, profetizou, governou. Chegou um período que disse: não quero mais obedecer. Deus obrigou ele a obedecer? Sim ou não? Não. Ele era líder? Sim ou não? Sim. Nem todos que começam pela vocação têm humildade de finalizar ela. Por quê? Porque falta obediência. Aí lá vai Samuel dizer: porventura, Deus não se agrada melhor de obedecer do que sacrificar, infeliz. Vamos lá. 1 Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo 4:14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Paulo está dizendo: ei, tenha consciência, não abre mão da tua vocação. Tem muita gente na igreja que tem capacidade. E por que não se torna líder? Porque não tem humildade. Os capazes filhos de Jessé, Samuel olhou e disse: eis aqui o próximo rei. Deus olhou e disse: não. Esse pode ter até capacidade, altura, boniteza, experiência, mas não tem a qualidade. E na qualidade eu não vejo como o homem vê. Porque o homem vê a estatura, e eu sondo
dentro desse quesito, nós vamos ver que 3 importantes aspectos de um líder vocacionado. Na epístola, primeira epístola universal do apóstolo São Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3, vai dizer algo interessante. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. A primeira das 3 importantes, ou dos 3 importantes aspectos de um líder vocacionado por Deus, entre tantos aqui eu sintetizei, certo? Primeiro está cuidado. Todo líder, olha para mim, todo líder vocacionado por Deus tem que ter em comum cuidado. E aí a Bíblia Sagrada vai dizer, e Paulo vai afirmar isso, que aquele que não consegue cuidar primeiramente da sua casa, não pode cuidar da igreja. Por que Paulo vai dizer isso? Porque Paulo vai dizer, se você não zela daquilo que é a tua responsabilidade, você vai zelar daquilo que é a responsabilidade de Deus? Zelo. Davi vai dizer, olha, o zelo pela tua casa me consome. Líder. Nesse contexto, observa que, primeira característica ou aspecto, perdoe, dos 3 que eu coloquei aqui, primeiro é cuidado, no contexto de zelo. Segundo, no mesmo versículo, vai apresentar determinação, por quê? Ele diz, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. O que ele está dizendo? Determinação. Ou seja, quando o líder vocacionado por Deus tem o consentimento pessoal, Deus me chamou, Deus me colocou um rebanho, Deus me deu uma responsabilidade, e eu sei que eu sou capaz de cumprir essa determinação, não vai fazer dele alguém que se acha defraudado, alguém que se acha, de uma certa forma, obrigatoriamente. Por quê? Porque tudo que você faz por obrigação, você não faz bem feito. Quando você faz uma coisa com vontade, porque você gosta e porque você quer, sai da melhor maneira que você pode. Então, irmão, se você é líder da limpeza, ei, faça o seu melhor, se você gosta. Se você gosta de fazer algo, isto então será usado da melhor forma para você fazer. Eu fui pregar numa igreja em Águas Lindas, num congresso de irmãos, e um senhor me recebeu na porta, me saudou com a paz do Senhor, e eu fui, ministrei. Quando terminei, fui descer, aí o pastor me chamou e disse, pastor Valdemir, você sabe quem é esse senhor aqui? Falei, não. Pai, Senhor, querido, meu nome é pastor Valdemir. Ô, pastor, tudo bem? Aí ele falou, isso aqui é o juiz da cidade. Na porta da igreja. Ele me recebeu, o juiz de Águas Lindas na época, estava na porta da igreja, como diácono. E sabe o que é que ele diz? Pastor, o melhor lugar que eu me sinto bem é aqui. Nesse sentido, nós vamos ver aqui, consentimento pessoal, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de bom ânimo. Terceiro, exemplo, no versículo de número 3, de primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 3, ele vai dizer, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Qual é a questão de exemplo aqui? É influência predominante. Pedro está dizendo, ei, seja aquele que influencia predominantemente. Por quê? Porque tem líder que acha que é chefe. E quando acha que é chefe, chefe manda. E o povo obedece. Só que líder convence. Essa é a diferença. Se você vê um líder que manda, ei, ele é um chefe. Agora, se você vê um líder que te convence, esse sim é aquele que é um exemplo a ser seguido. Vamos à frente.
só tem... Vamos lá. Qual é a certeza da vocação? A certeza da vocação está limitada a uma prisma, vamos dizer assim, de ideologia. Qual? Quando você descobre pessoalmente que Deus te deu um dom, então você irá vocacionalmente fazer aquilo que você gosta. Você quer ver? Ele não está aqui hoje. Nós temos uma pessoa, me permita, pastor Francisco. Pastor Francisco é líder da intercessão. Eu já vi o pastor Francisco cantar aqui além do Rio Azul. Mas ele não é líder da equipe de louvor, ele é líder da intercessão. Se eu perguntar, pastor Francisco, o senhor gosta de cantar além do Rio Azul? Gosto. Mas o senhor se sente melhor cantando além do Rio Azul ou do joelho dobrado? Ele vai dizer para mim, pastor, eu gosto de joelho dobrado. O que é isso, pastor? É a certeza da vocação. Ele se sente chamado a interceder. Ainda que outras coisas ele também sabe fazer. Isto é uma certeza pessoal, de forma que a descoberta pessoal, certo? É algo que é constituído como um dom de Cristo para liderar. Efésios capítulo de número 4 e o versículo de número 1. Efésios capítulo 4. Ixi, meu Deus do céu. Efésios 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como digno de vocação em que fostes chamado. Versículo 7, ele vai dizer, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo Jesus. O versículo de número 8 diz, pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Que dom é esse? Dom para liderar. Ele não deu salvação apenas, ele deu dons aos homens. Aqui é liderança. Você lembra que eu disse que tem pessoas que são líderes e outros são liderados? Jesus vai dizer que ele viu o povo de Israel como ovelha sem paz, líder. Ele vai dizer, ferirão o pastor e dispersarão as ovelhas. Por isso que ele coloca líder na igreja, para que as ovelhas não se dispersam. Aqui, Paulo está ensinando que quando Deus deu dons aos homens, é dom de liderar o rebanho. Você lembra que Jesus falou para Pedro, apacenta minhas ovelhas, não deixa dispersar. Nessa questão, Romanos 12, versículos 7 e 8. Ele vai dizer, Romanos 12, 7 e 8, diz que a certeza da vocação é uma resposta ardente a esse chamado. De modo que, tendo diferentes dons. Não, é Romanos 12, versículo 7, aí está 6. Obrigado. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao... Isto é ministério e é dom de liderança. Tá? Versículo de número 8. E diz, ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, outro dom de liderança. Preside com cuidado. Ok? Irmãos, eu tinha muito para a gente apresentar aqui, né? Mas, como foi nos passado uma ordem, eu quero aqui agradecer a Deus. Espero que os irmãos tenham tendo pelo menos uma noção bem rala, bem simples, mas é uma noção de que Deus te chama, baseado naquilo que você conhece de você mesmo e que Deus explora de você. Deus te usa, de maneira que você vai fazer para Deus aquilo pelo qual Deus quer te usar, e não que você se acha capaz de fazer. Deus sempre terá para você algo que só você pode fazer. E para isto, nós vamos aprender, e não dá para aprender, mas Neemias é um exemplo. Neemias não era filho de sacerdote. Neemias não era levita. Neemias não era filho de rei, e nem príncipe de linhagem alguma. Mas a Bíblia diz que o coração de Neemias gemeu, por conhecer a deploração e a vergonha de Israel. E Deus vai usar isto para levantar Neemias, para ser o reformador da nação de Israel, para levantar um muro, para ajudar a Esdras, para colocar a questão da reforma espiritual.
e ser marcado um novo tempo no povo de Israel. Então, queridos, que Deus possa continuar falando, abençoando e honrando a tua vida. Espere o teu momento, porque existe algo que só você e Deus vai fazer na terra, e essa será a tua vocação, o teu chamado e a tua liderança. Que Deus abençoe.